Graças a Deus. Que bom, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar aqui na palavra. E eu quero meditar com você hoje, lá em Filipenses, capítulo 2, sobre o amor fraternal e a humildade. É o texto aqui de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Lá depois de Gálatas, vem Efésios. Depois vem Filipenses, capítulo 2. Amém? Diz assim, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pode falar, irmãos, é cedo ainda, mas pode. Para que tenhais o mesmo modo de ânimo ou pensar, o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Vamos ler de novo? Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo, o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Glória a Deus. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos, aos Filipenses. Paulo escreveu aos Filipenses. É como hoje, se o Espírito Santo escrevesse à igreja do Senhor Jesus. Coisas que hoje, infelizmente, está faltando. Como foi na igreja primitiva, que ali, abre em Atos 4:32, vamos ver o que era lá a igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 32. Paulo escreveu aos Filipenses, é o que essa igreja era. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas eram o quê? Compartilhadas ou comuns. Quer dizer, a alma era um coração e a alma. Quer dizer, a igreja era uma unidade. Não era um bando de pessoas, como muitas vezes nós vemos hoje, reunidas no mesmo lugar. Aonde cada um está procurando o seu próprio interesse, está procurando satisfazer a sua própria vontade. Não, não. A igreja do Senhor Jesus é uma. É uma. Amém? É uma. É um corpo composto com vários membros. É um corpo. Não é? Imagine o corpo humano. Cada órgão nosso, cada membro do nosso corpo trabalha em função do outro. Sim ou não? É ou não é verdade? Eu não entendo muito de medicina não, mas pode perguntar para quem entende. Um organismo basicamente depende do outro. Um órgão depende do outro. Se os rins não funcionar, não temos o sangue o quê? Limpo, né? O rim não é como um filtro, ele purifica. Quer dizer, se o coração não funcionar também, o rim não recebe o sangue para purificar, para bombear para os rins. E se o coração bombear o sangue para os rins não estiver paralisado,
Quer dizer, o corpo de Cristo tem que ser assim. Ser um. Trabalhar um em função do outro. Não é trabalhar um independente do outro. Não existe isso. Não existe. E às vezes nós estamos vendo uma igreja dividida dentro da igreja. Nós vemos uma igreja separada. Quando deveria ser um só o coração. Um só. As pessoas hoje, infelizmente, estão tão envolvidas consigo mesma que esquece dessa comunhão. Que esquece disso tudo aqui. Que Jesus ensinou e os discípulos passaram para frente. Era um. E por que hoje não pode ser um? Se somos ainda o mesmo corpo. Sim ou não? Por que não podemos trabalhar em função um do outro? Às vezes eu falo com os obreiros aqui. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Mas às vezes as pessoas esquecem disso. Ela acha que ela é a última bolachinha fora do pacote. Não é? É a principal. Não, irmãos. Se não tiver o que toca bem aqui, o instrumento, não vai ser bem ministrado o louvor. É ou não é? Se aquele que estiver aqui em cima não fazer bem, não cumprir bem o seu papel, não vai sair nada. Então, olha o exemplo dessa igreja lá atrás. Procura ler o Atos dos Apóstolos. É uma igreja que teve problema? Teve. E como teve? Olha a igreja de Coríntios. Tantas outras. Quantos crentes deram problema? Mas essa igreja nunca esteve trabalhando cada um em função de si próprio. Todos trabalhavam em conjunto, como uma formiguinha, é ou não é? Como uma formiguinha. Quer dizer, elas carregam, às vezes, um peso mas muito superior ao peso delas próprias. Mas estão lá todas juntas. Já viu aquelas bandas de formiguinha carregando aquela folha de árvore? Toda, um monte de formiguinha. Assim a igreja deveria ser, irmãos. Trabalhar em função do crescimento do reino, não em função do seu próprio crescimento. O importante é Jesus diminuir, não é Jesus diminuir, é eu diminuir e Jesus crescer. Esse que é o importante. Não é eu aparecer, para que Jesus diminuir para que eu apareça. Não, não. É eu diminuir para que Jesus apareça. Amém? Então, nós temos que pensar, refletir. Nessa igreja aqui, eles estão dizendo que tudo que eles tinham era comum, compartilhado. Isso aqui, né? Não, era um compartilhado. Compartilhado. Era tudo em comum. Não tinha o eu, não. Era tudo em comum. Uma igreja unida. Não é uma igreja separada. Eu já disse, existia problemas na igreja? Existia. Mas, irmãos, mas o que sobressaía não eram os problemas que existiam na igreja. Era o modo como a igreja vivia. Dá para entender, sim ou não? Era o modo como a igreja era, unida. Unida. Uma. Era uma. E por isso que nós vemos
lemos tantas maravilhas do passado e não vivemos muitas maravilhas hoje. Porque a igreja está se distanciando dia após dia do propósito original dela. Amém? Está se distanciando. A gente vê lá o salmista, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Vamos ser sinceros, sem hipocrisia. Existe isso? Existe comunhão? E essa igreja não vivia em comunhão? O cabeça ainda continua sendo Jesus, irmãos. Às vezes não conhecemos um ao outro. Não temos. E às vezes falta interesse, né? Às vezes, é o que eu falei esses dias, passa um irmão de outra igreja aí, meus cabelos se arrepiam todos. A pessoa passa, nem olha. Ela acha que é melhor do que ela acha que eu sou inimigo dela. Não é assim quando muitas vezes acontece? Não, saiu daqui. Irmão, pode perguntar se alguém que saiu daqui da igreja eu desprezo, porque está em outra igreja. Pode perguntar para quem saiu, se eu virei a cara para eles, se eu deixei de cumprimentar eles, se eu deixei de ser amigo deles. Não sou dono da alma dele, mas eu sou irmão dele. E irmão não é para ter inimizade com outro irmão, sim ou não? Não tem esse negócio. Às vezes passa pessoas que eu pastoreei elas. Pessoas que, para a graça e a misericórdia de Deus, eu fui benção na vida delas. E às vezes despreza. Não que eu quero ser reconhecido, mas pelo menos a amizade. Né? O carinho. Poxa, eu tenho o maior carinho pela irmã tal, pelo irmão tal. Né? Igual o irmão parou de bicicleta no começo. Ô bispo, eu louvo a Deus pela vida do Senhor. E falou lá, a glória de Deus. Porque o Senhor foi um canal de bênção na minha vida. Aquele dia eu estava assim, assado. Amém, irmão. Mas o que eu fiz? Não, você tem que ficar aqui comigo então. Eu arrastei para cá. Você não vinha para cá, eu não quero nem saber de amizade. Não. Passa onde eu estiver. Ô, pastor! Grita. Não é? Agora, que corpo de Cristo é esse, irmão? Lá vai ter uma placa, né? Vai ter um céu para cada igreja. Vai ter uma placa individual para cada um. Essa casa aqui, né? Não. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. Todos que são de Cristo vão morar onde? Na casa do Pai. Estarão morando dentro da mesma casa. Aqui o que nos separa são os nomes da igreja, a placa da igreja, nos separa assim entre aspas. Congregamos em lugares diferentes, mas não nos separa de Cristo. Não impede que tenhamos comunhão uns com os outros. Amém? E é por isso que nós vemos, e aí a Bíblia diz, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. E tem uma passagem, não sei se é aqui, que diz que ninguém ousava, irmãos. Eu não lembro aonde se juntar. Ninguém entrava ali querendo fazer gracinha, não. Era respeitado. Né? Como crente um dia foi respeitado aqui. É ou não é? Quando se falava, eu sou crente, vendia sem problema. Sim ou não? Não é crente? Pode vender. Os crentes pagam direitinho, não é? Mas fala que é crente para ver. Não, um paga pelos outros, né? Lógico, hoje vivemos uma crise, né? Vivemos
no mundo global aí uma crise, não é? Sim ou não? Quem não passa aperto, se eu falar que eu não passo aperto, não atraso conta, é mentira, eu sou hipócrita. Mas aquelas pessoas que compram com a intenção de não pagar, né? Vai lá, faz aquela compra e faz aquele cambalache, faz aquele empréstimo e não paga e depois decreta falência. Não tem muita gente que faz isso. Mas antes, quando chegava em algum lugar, por exemplo, eu não posso financiar um carro. Só se falar que é pastor, não financia. Mas antes era diferente. Não é crente, pode levar. Não era assim? Dava um testemunho. Mas por quê? Só porque eu sou... Não, porque pastor é aquela desculpa. Pastor viaja muito, pastor fica num lugar, depois vai para o outro, não sei o quê. Não posso. Mas voltando à palavra, irmãos, Paulo, voltando lá em Filipenses, Paulo diz, completai a minha alegria. Aqui é o Espírito Santo falando. Para que tenhais o mesmo modo de pensar. Amós fala assim, poderão andar dois juntos se não tiver de comum acordo? Não tem jeito. Se nós não tivermos o mesmo modo de pensar, quer dizer, o que é isso? É estar no mesmo espírito. É estar no mesmo espírito, no mesmo propósito. Estamos aqui para servir a Deus, né? Estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Estamos aqui para caminharmos juntos para o céu. Pensar. Estar ligado na mesma fé. O mesmo amor. Não é tratar um de um jeito, outro do outro. Não é, sabe? É estar no mesmo amor. Jesus falou, amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Amar o seu próximo como você ama a si mesmo. O que eu não quero para mim, eu não vou desejar para ele. É ou não é verdade? O que eu não quero que façam comigo, eu não quero que façam com ele. Não é muitas vezes acontecer igual muitas vezes você consente. Você consente com certas coisas que você não queria que ninguém fizesse com você. Consentir. Paulo, quando ainda não tinha um encontro com Deus, era um religioso daqueles de marca maior. E conhecia a Torá, é a Torá que é dos judeus, né? De capa a capa. Conhecia todas as leis, até o que não estava na Torá, ele conhecia. Mas Paulo não amava a todos. Ele perseguia quem amava Jesus. Ele perseguia os cristãos. Quando Estevão foi o primeiro mártir, Estevão sendo apedrejado, me leva a crer que Paulo estava ali do lado assistindo tudo. Porque depois jogaram a capa de Estevão aos pés de Paulo como testemunho. E às vezes, irmãos, nós estamos vendo coisas, estamos nos calando. A gente tem que denunciar, amém? A injustiça. Não, para aí, irmão. Está errado. Não, para aí. Não, você não pode. Temos que orar. A Bíblia não manda orar um pelos outros? A Bíblia não manda condenar uns aos outros. Manda orar. Amém? Ter alegria quando o teu irmão está vencendo. Ter alegria pelo sucesso do seu irmão. Não é ser como Esaú, é como Saul. Não é ser como Caim. Ao invés de pensar, não, eu quero ser aceito como Abel foi. Não, ele ficou com ira. Não, porque Deus é injusto, porque Deus... Não é como Saul,
que quando cantavam lá as mulheres indignas, Saul venceu os seus milhares, Davi centenas de milhares. Espera aí, eu sou o rei. Para mim, o que falta para ele agora, senão o meu trono? E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Saul já não olhava Davi com os bons. Irmãos, é só alguém começar a se destacar, não é verdade? As pedradas começam a vir, sim ou não? Começa a perseguir, já começa a achar defeito, procurar defeito na pessoa, já começa a ficar falando, tagarelando daqui para lá, não é verdade? Ou eu estou mentindo? É igual quando eu vim vou falar de outra religião. Não, porque quem tinha que estar ali era eu. Quando eu peguei a escola dominical, a frequência era 10, 15 pessoas. Me colocaram como superintendente da escola dominical. De 10, 15 pessoas, nós elevamos a frequência para 130 pessoas. Isso em um mês. Por quê? Graças a Deus eu tinha um bom emprego. Só que a igreja nunca se preocupou em ver por que as pessoas não estavam indo, não frequentavam a escola dominical. E aí eu fui descobrir. Porque tinha pessoas que não tinham condições de comprar a revistinha para os seus filhos, porque era a mulher, o marido e 3, 4 filhos. O que eu fiz, eu e meu irmão? Começamos a comprar as revistinhas e doar para quem não tinha dinheiro, para quem não tinha condição de comprar. E despertou o quê? O interesse, a vontade. Porque não é porque as pessoas não queriam ir, é porque não tinham condições. Como é que vai ficar lá? Né? Acompanhar a lição. Como é que vai acompanhar o estudo? Que ali é uma lição, quem já participou disso sabe. Tem um estudo ali. Como é que a pessoa ia acompanhar? E aí eu detectei o problema. E começamos a investir. Porque o que eu queria que alguém fizesse por mim, para os meus filhos, eu fiz para os filhos daqueles que estavam precisando. Você está entendendo, sim ou não? Irmãos, no começo do ministério, já contei para vocês como era difícil. Né? Quando eu estava em São José dos Campos, eu morava na igreja sede, e minha família morando dentro da mesma cidade, e eu na sede. Estava no tempo da prova, surgiu a oportunidade da primeira igreja minha, na cidade de Caxambu, onde eu peguei. E eu só tinha uma calça, e essa calça daqueles panos antigos, meio grosseiro, e a mulher ainda tinha deixado o ferro em cima, marcou a calça, tinha o desenho do ferro nela. Um sapato com entrada de ar. Uma vez eu na rua parei assim, o irmão me parou, pisei bem, mas foi o diabo aquele dia. Bem aonde estava a bituca de cigarro acesa, encaixou certinho no buraco do sapato, naquela entrada de ar. E o irmão falando, o irmão pensando que eu estava chorando pelas coisas que ele estava contando lá. O olho avermelhou, encheu de lágrimas, aí eu paguei. Assim, irmão, glória a Deus, não sei o quê. E tinha um pastor, nunca mais vou esquecer esse irmão. Nunca. Até me emociono quando eu falo, nunca mais vou esquecer dele. Ele era auxiliar, junto comigo dentro daquela igreja. Mas ficou feliz, como se fosse ele que tivesse pegado a igreja. Me levou numa loja, comprou a melhor camisa que tinha lá, a melhor calça, o sapato, para mim poder assumir a primeira igreja minha. Ai, irmão, isso é sentir o mesmo amor. Isso é comunhão. Nunca esqueci dele, Marcos Vicente. Nunca esqueci. O prazer que ele teve quando eu fui designado para ir.
Ele foi lá, o pai dele é de Jundiaí, serralheiro, marceneiro. E ele tinha um cartão de crédito, que ele tinha uma boa situação, o pai dele deu um cartão de crédito para ele gastar, mas vivia estourado o cartão de crédito, que a gente comia tudo em lanche. Aí esse dia ele foi lá, lembro como fosse hoje. Não, vamos lá, irmão, vamos lá. Ele até brincava comigo, ele pegava a carteirinha de pastor e falava, você me respeita, eu tenho, você não tem. Um dia você vai ter uma dessa aqui, rapaz, mas agora você não tem, você me respeita. Mas no dia que o líder me chamou, o líder não queria me mandar embora, graças a Deus, porque servi bem, irmãos. Olha, se você ficar comigo, eu vou te dar uma bênção maior. Mas a vontade de pegar a igreja é tão grande, eu quero voar. Fica aqui comigo, você tem me servido bem. Você é uma pessoa que eu posso contar. Depois eu te dou uma bênção maior. Eu só não posso. Eu falei, não, ministro, eu quero ir. Eu quero ir. Aí fui. E o irmão me vestiu. Quer dizer, como é que eu ia chegar para assumir a primeira igreja com uma calça com ferro marcado aqui? Era até nessa perna, nunca mais esquecer. O sapato tudo furado. Camisa, então, já era tricolor. Cada faixa era de uma cor. Não porque ela tinha várias cores, porque a cor foi desbotando. Né? Foi desbotando. Aonde pega mais sol, você não vê aquela camisa onde pega mais sol, desbota mais rápido, né? Então, tinha uma cor aqui, tinha uma cor aqui, tinha uma cor atrás. Como é que eu ia assumir? Ele foi lá e comprou tudo para mim. Irmão, isso é sentir. Amém? Isso é sentir, é ter o mesmo pensamento, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensar a mesma coisa. E não é o que nós vemos hoje, irmãos. Olha o exemplo, Jesus. Quem pode questionar o amor de Deus? Quem pode questionar o amor de Jesus? Ainda que muitas vezes nós questionamos, Jesus, você não me ama? Poxa, mas você não viu o que eu fiz lá? Eu peguei, ocupei o teu lugar, assumi a tua culpa. Eu te justifiquei, te dei uma esperança, mas a gente está sempre preocupado com hoje, que esquece do que ontem, o que Jesus fez, né? E aí questiona o amor de Deus. Questiona. Não é grato? Não. Poxa, Jesus morreu por mim, Jesus deu a vida dele em troca da minha. Não é porque eu não consegui uma coisinha aqui que eu vou colocar em dúvida o amor de Deus. Vou colocar em dúvida o que Deus fez por mim ou o que Ele tem para mim lá na frente. Mas, infelizmente, às vezes a gente deixa se levar. É ou não é verdade? Então, irmãos, vamos ter esse mesmo propósito dentro de nós. Sabe? Não é ficar só na palavra, mas nas nossas atitudes. Sabe? Aqui eu tenho irmãos aqui, vocês não sabem, eles trabalham por fora. Ele fica sabendo do irmãozinho que está lá passando, vai lá, leva uma cesta básica para o irmão. Faz um trabalho bonito. A gente devia se preocupar. Não é tocar trombeta, não. Mas se preocupar. Sabe? Poxa, aquele irmãozinho não está vindo na igreja. Aí, de repente, Deus te coloca ele na tua frente, no meio da rua. Às vezes a pessoa está passando por aquele problema. Não é ficar esperando só para o bispo, para o pastor. Um pastor que se vira, o pastor que tem que fazer isso. Né? Não, meu irmão, nós estamos sentindo a tua falta. Né? Como é que está? Você está precisando de alguma coisa? Você quer que o pastor, a gente fala com o bispo vai lá na sua casa? Você está precisando? Não é verdade? Sim ou não? Não, mas ignora. Cadê o amor? Cadê o amor? Quando o amor é verdadeiro, poxa, igual ontem eu ouvi uma notícia, me entristeceu demais. E o irmão com vergonha não quer que o outro fale para mim o que aconteceu com ele. Mas, poxa, nessa hora que a gente precisa contar com os irmãos. Não é nada material, não. Uma coisa que envergonhou ele, um filho fez aí, envergonhou ele,
Mas e aí? A gente não está aí para ajudar um a carregar o fardo do outro? Sim ou não? Me compadecer, sentir. Porque quando eu amo alguém, eu sinto, quando aquela pessoa fica triste, eu sinto, poxa, fulano está passando por isso. A gente precisa voltar a isso, irmãos. Porque, olha, continuando aqui, eu não quero falar disso aqui, mas eu vou ler por causa do contexto. Nada façais por contenda ou por vanglória. Quer dizer, não, eu vou falar. O que é a vanglória? A pessoa querer o quê? Ser vista. Sim ou não? É a pessoa querer ser... tá vendo o que eu fiz? Tá vendo o que eu fiz? Se não fosse eu, hein? Eu sou o bambambam. Bam, bam. Não. Eu tenho que fazer as coisas, não é para que você veja, mas para que Cristo veja. Porque dele não tem como esconder, ele vai ver do mesmo jeito, não é? Ele, nada façais por contenda, para o bispo, viu? A pessoa está fazendo ali, sentindo-se o quê? Obrigado a fazer, não é isso? Eu entendi isso. Alguém tem outro entendimento? Pode falar, irmão, aqui ninguém sabe tudo não, a gente está aqui para aprender. Nada façais por contenda. Eu não vou fazer porque me sinto obrigado a fazer. Eu não vou, eu vou fazer porque é minha obrigação. Não, eu vou fazer porque eu amo fazer. Eu tenho prazer de ser útil dentro da casa de Deus. Eu tenho prazer de ser útil no corpo de Cristo. Eu quero ser vaso de honra. Não quero ser vaso para desonra. Amém, Jesus? Prazer. Então, eu não tenho que fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ninguém é melhor que ninguém. Amém? Eu tenho a aprender com você. Você pensa que eu não aprendo? Ou eu converso, eu não sou tapado, eu não sou o bambam, eu não sou como uma vez o líder, eu fui dar uma ideia para o líder, eu senti que era de Deus aquilo. Aí o líder falou, tá bom, Espírito Santo, eu vou fazer o que você está me mandando. Quer dizer, irmão, não preciso de você não é? Não, eu ouço, ouvir é bom, ouvir faz a gente o quê? Aprender, sim ou não? E se às vezes Deus quer usar alguém para me mostrar alguma coisa? Tem esse negócio de soberba, de orgulho, não pode falar assim comigo, não pode falar isso porque eu sou o bispo da igreja, eu que sei, eu que faço, eu que é contra. Não, pode falar. Ô bispo, você não acha? O senhor não... Amém, eu vou ouvir. Aí fazer, aí Deus vai direcionar, não é verdade? Sim ou não? Mas ouvir é bom. Amém? Ouvir é bom. Então ele diz... não atente cada um somente para o que é seu, mas cada um para o que é dos outros. Isso aqui não é para crescer o olho no que os outros têm, não, mas quer dizer, não fique preocupado apenas consigo mesmo. Você atenta só para as coisas que você precisa, para as suas... Às vezes, irmãos, nós temos que deixar Jesus usar primeiro o nosso barquinho, para depois a nossa rede se encher. Amém? Para depois ele nos suprir. Às vezes, poxa, o que eu vou falar para aquela pessoa se eu estou assim? Não, deixa Deus te usar ali para suprir a necessidade dela, depois a sua vem. E a sua vem com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? O amor. Amor. Amor é a chave aqui. É o amor. Porque o amor, ele pode fazer... Paulo diz que o amor... eu posso até falar em línguas dos anjos, a língua dos homens, mas se eu não tiver amor... Você está entendendo? Amor.
Esse sentimento tem que prevalecer em mim, em você, amor. Amor pelas almas, amor pelas pessoas. Amém? E ele diz mais, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Amém? Quer dizer, ele se esvaziou. Irmãos, é o que eu e você precisamos se esvaziar de nós mesmos. Nos colocarmos na posição de servo. Amém? Somos chamados para servir. Glória a Deus. Se colocar na posição de servo. O que eu vejo aí? Servo. Ser servo quer dizer o quê? Né? É ser útil a Deus. Porque existe muita gente que acha que é servo, mas acaba sendo escravo. O escravo trabalha igual o servo, mas o escravo trabalha porque se sente obrigado, trabalha para garantir a comida, né? Mas o servo não, ele faz com amor, ele faz com prazer, ele tem prazer em servir. Ele tem prazer. Uma das coisas que eu tenho é prazer. Já saí de casa 2 horas da manhã para socorrer pessoas. Eu me ofereço às vezes para fazer as coisas porque eu tenho prazer de ser útil. Pior é quando você é inútil, ninguém te procura para nada. E o pior de tudo é quando procura a pessoa não se coloca para ser útil, né? Não, eu quero ser um vaso, eu quero ser vaso de honra, eu quero ser útil. Amém? Então nós precisamos. E às vezes o que está acontecendo com a igreja, irmãos, é que a igreja é igual Paulo fala aos Coríntios, aí ficou meio bravo. Vocês começaram no espírito e estão acabando na carne? Que negócio que é esse? Né? Porque quando há essas coisas no meio da igreja, quer dizer que o homem natural está prevalecendo, sim ou não? O homem natural está prevalecendo. Amém? Então, vamos ver se estamos, como Paulo pediu à igreja de Filipenses, complete a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Vamos ver.